Bom, então agora que a gente acabou de ver um plano relativamente simples para a gente quitar nossas dívidas, passo a passo para unificar, para juntar tudo e traçar um plano para saber em quanto tempo a gente consegue quitar, que parcelas que a gente consegue assumir, passamos por aquele planejamento básico todo que nos dá condições para a gente tomar a melhor decisão em termos do montante que a gente precisa pegar emprestado, correr atrás dos bancos para pegar uma taxa legal. Então, a ideia agora é realmente colocar isso em prática e uma dica adicional que vale em relação a esse empréstimo que você deve procurar no banco para ser o empréstimo que vai unificar todas essas dívidas, é você perguntar lá no gerente do banco, na instituição financeira que você está sondando pegar o empréstimo, se essa modalidade de empréstimo que você está pegando, se nela é possível você antecipar parcelas, as últimas parcelas lá no futuro, caso você tenha um dinheiro extra que você possa usar. Então, por exemplo, você está pagando regularmente, supondo que você fez um contrato de empréstimo de 20 parcelas de R$ 500 por mês. Você pagou as primeiras 5, por hipótese. Na sexta, você recebeu um 13º ou recebeu um dinheiro extra de alguma coisa que você não estava esperando e que entrou para você, e você tem a condição de ir lá e amortizar uma parte maior ainda desse empréstimo. Como é que você faz isso? Qual a maneira mais inteligente de fazer isso? É pegar aquelas últimas parcelas, suponha que você recebeu aí R$ 1.500 de 13º ou um valor maior, não importa, você vai lá e vê quantas parcelas eu consigo quitar daquelas últimas parcelas, eles trazem, calculam ela a valor presente, e você vai ver que você consegue quitar às vezes 3, 4, 5 parcelas com preço de 3 de hoje, assim, que você acharia que daria para pagar só 3, você paga bem mais, porque lá no futuro essas parcelas ainda valem um valor bem menor. Então você antecipa bastante esse prazo de pagamento. Aquilo que seria talvez 20 meses pode passar a ser 15. Então é sempre interessante você se certificar que, caso você tenha esse dinheiro extra, que você consegue antecipar essas parcelas, as últimas parcelas. Outra dica interessante é você compartilhar com alguma pessoa de sua confiança esse compromisso que você acabou de assumir de quitação dessas dívidas. Quando a gente compartilha isso com alguém, a gente torna público, pelo menos para aquela pessoa especificamente, a gente tende a assumir um compromisso maior. A gente tende a ter uma responsabilidade maior para cumprir aquele plano. Então isso ajuda a cumprir o plano, a colocar em prática esse plano de quitação das dívidas. Então, essas duas observações iniciais aí que são importantes. Bom, e aí, bem lá no início, né, quando a gente estava falando das raízes dos problemas das dívidas, a gente falou que eram basicamente duas: falta de conhecimento e hábitos negativos, né, ou hábitos ruins. Então, a gente vai falar um pouquinho mais desses hábitos, que são os hábitos que nos levam à escravidão financeira, ou seja, nos deixam totalmente dependente do dinheiro. O dinheiro fica sendo um problema na nossa vida, a gente fica submisso a ele, ao contrário do que ele deveria ser, que é uma solução, né, e ele estar nos servindo, né? A gente acaba servindo ao dinheiro, sendo escravo dele, ao passo que o ideal é que ele nos sirva para a gente fazer as coisas que a gente acha importantes serem feitas da vida. E quais são esses dois hábitos principais que nos levam a essa escravidão financeira? O primeiro deles, ganhar menos do que gasta. E o segundo, dever mais do que possui. São coisas relativamente simples, não tem nada de nenhuma revelação que ninguém esperava, nenhuma surpresa. É óbvio isso, mas é importante ser dito. E isso é importante que ser dito também, que são hábitos. Ou seja, ganhar menos do que gasta é um hábito negativo. Dever mais do que possui também é um hábito. E a boa notícia é que justamente por ser um hábito, ele pode ser modificado. A gente pode passar a ter um hábito de ganhar mais do que gasta ou gastar menos do que ganha e dever menos do que possui ou não dever nada, se for o caso. E aí como é que a gente se livra desses hábitos, né? O primeiro deles, esse hábito negativo, ganhar menos do que gasta, tem dois caminhos basicamente, que a gente vai ver aqui, e que também são bem óbvios. O primeiro deles é ganhar, ou melhor, gastar menos do que ganha, de preferência bem menos. Ou seja, a gente tem que ter uma disciplina para reduzir drasticamente o valor que a gente gasta em relação a quanto a gente ganha. Quanto menos for essa diferença, quanto menos a gente gastar em relação ao que a gente ganha, melhor para a gente.
A segunda solução é ganhar mais. Obviamente, se você ganha mais, você vai gastar menos em relação ao que você ganha, mas a diferença é que o foco aqui está mais na receita, no caso da solução 2, enquanto que na solução 1, o foco está mais nas despesas, em cortar as despesas, na solução 2 em aumentar a receita. A gente vai ver isso aqui um pouco mais em detalhes. Então, no caso da solução 1, gastar menos do que ganha, de preferência bem menos. O que é importante ser dito aqui? O legal aqui é que você deve fazer grandes cortes, aqueles assim que representam uma parte considerável das suas despesas. Economizar no cafezinho, diminuir a conta de luz, reduzir o pacote de TV a cabo, essas coisas são importantes, precisam ser feitas, devem ser feitas, mas é importante dizer que não vão ser esses cortes dessas coisinhas pequenas que vão resolver de verdade o problema. E até digo mais, assim, essas coisinhas pequenas que são um cafezinho, quando a gente fala do cafezinho, é porque é simbólico falar do cafezinho, mas qualquer miudeza que você esteja considerando nunca mais gastar, muitas vezes pode fazer com que você não consiga persistir nesse plano. Pode ser que você ache as coisas muito difíceis. Pode ser que você se sinta numa camisa de força. Ela fala, nossa, mas eu não posso fazer mais nada, eu não posso dar uma saída e gastar ali, me divertir, eu não posso ir na padaria, eu não posso comprar um lanche, sabe, comprar uma coisa supérflua que eu acho gostoso, não posso mais ter nenhum mini prazer assim. Então é importante a gente reduzir essas coisas? Sim, é importante, mas às vezes quando a gente foca mais em reduzir cortes que são feitos uma única vez e que representam valores relativamente grandes, isso primeiro, tem dois pontos ali. Primeiro, você faz isso de uma única vez. Segundo, você tende a ter mais força e para persistir, para conseguir cumprir esse plano, colocar ele em prática. Então, o que te leva para o caminho da independência são esses cortes de verdade, que representam de 30% a 50% das suas despesas atuais. Ou seja, é preciso você reduzir o seu padrão de estilo de vida. E manter um estilo de vida que você não pode bancar só torna você mais pobre todos os meses. Isso faz com que você fique mais cansado, mais irritado, suscetível a tomar decisões financeiras ruins, como investir em sistemas que prometem resolver todos os problemas a curto prazo, como, por exemplo, acreditar em algumas soluções milagrosas, algumas promessas de rendimentos que as pessoas oferecem, que você vai ganhar muito dinheiro em curtíssimo prazo. Ou seja, a gente fica tão pressionado com a nossa situação financeira, precisando tanto de dinheiro, precisando encontrar uma saída de forma urgente, que a gente acaba tomando decisões financeiras ruins, sob pressão. E a gente não decide bem, e em vez de melhorar a nossa situação, a gente acaba se colocando em situações muito mais complicadas. Então é preciso a gente reduzir esse padrão de vida nosso, e vale a pena dizer que o foco nunca é demais repetir, que nós estamos num momento aqui como se a gente encarasse um tempo de guerra. Ou seja, eu estou falando para uma situação em que a gente está endividado e precisa urgentemente resolver isso. Eu não estou falando de uma situação normal, onde você precisa a qualquer custo reduzir sua vida e você se sacrificar de qualquer maneira. Eu estou falando de uma situação temporária que tem início e que tem fim, que a gente precisa resolver pontualmente. Uma vez resolvido, a gente depois volta para um patamar normal, onde a gente nunca mais vai ter dívida, se Deus quiser. Então, é importante dizer também que cortar gastos não deve significar que você está deixando de ter suas fontes de alegria e de prazer na sua semana, no seu dia e tudo mais. Muitas coisas que dão prazer na nossa vida são de graça. Tem várias coisas. Um passeio na praia, uma saída com os amigos, um passeio no parque, se juntar com as pessoas que você mais gosta. Na maioria das vezes, essas coisas que mais dão prazer não são coisas. São pessoas, são momentos, são companhias que te fazem, são experiências que você tem, e que algumas delas de fato são de graça, outras que podem até não ser de graça, mas que têm um custo muito baixo. A gente consegue ter momentos de prazer e de lazer gastando muito pouco, se a gente realmente focar no ser, no sentir, e não no ter, achar que precisa ter um monte de coisa, ter bens materiais, ter coisas tecnológicas e tudo mais que vão nos trazer felicidade. Essas coisas trazem felicidade momentânea na hora que a gente compra, mas não traz uma felicidade duradoura. Isso eu estou falando por pesquisas que são desenvolvidas aí, publicadas,
que mostram isso. Então, mais uma vez, esses sacrifícios são temporários, nesse momento de guerra que a gente está aí, e eu sugiro que você passe um tempo pensando sobre o que de verdade traz mais felicidade em sua vida. Pega um papel, faz uma listinha, vai anotando aí quais são as coisas que realmente, desde que você já viveu da sua vida inteira até hoje, que mais te trouxeram felicidade. Para pensar se a maioria delas teve que ser gasto um valor alto, de fato, para você atingir aquela felicidade. Então, reflete sobre isso daí que é interessante. A segunda solução para a gente gastar menos do que ganha é o outro caminho, né? É a gente ganhar mais. Então, assim, é sempre possível conseguir um dinheiro extra. Sempre é possível. A gente sempre pode fazer alguma coisa a mais. A gente sempre pode se colocar na condição de aceitar um esforço um pouquinho maior para você trabalhar mais, nem que seja algumas horas, ou para você fazer alguma coisa, para você pegar algo para vender, para você criar uma fonte de renda alternativa para complementar a renda que você já tem. Por mais que você enxergue agora que é difícil, mas o que eu faria? Não sei fazer nada, não tenho nenhuma opção, não consigo, já trabalho muito, não sobra tempo. Tenta desconstruir todos esses argumentos que você já talvez já tenha aí na sua mente e pare para pensar assim, não, é possível. Se todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então deixa eu simplesmente parar para pensar e para pesquisar e para pensar em que formas eu posso ter de gerar rendas adicionais. Vou ter que trabalhar um pouquinho mais? Talvez, mas lembra, é um sacrifício temporário. E muitas vezes, na vida de muita gente, esse sacrifício temporário acaba virando a fonte de renda principal quando dá muito certo e a pessoa acaba largando, às vezes, um emprego que tinha para focar nessa outra coisa que surgiu mais como um complemento e que acabou virando uma fonte principal e deu muito certo, em muitos casos dá muito certo. Então, sua meta deve ser de aumentar a sua própria receita. Qualquer valor é válido, mas se você focar em pelo menos de 20 a 50% da sua renda atual, é uma meta boa de ser perseguida. Lembrando que a gente tem um módulo aí que fala sobre ideias de renda extra, não é um curso sobre ensinando a ganhar dinheiro com outras coisas, é simplesmente algumas sugestões de ideias para poder pensar e para poder ver se isso faz sentido para você, alguma delas ali, então isso pode ajudar nessa questão dessa solução 2 aí de ganhar mais. O outro hábito negativo, né, que a gente viu, o segundo hábito, é o hábito de dever mais do que aquilo que você possui, em termos de bens, em termos de patrimônio, e a solução também é óbvia, é, é fazer justamente o contrário, né, dever menos e possuir mais. Como assim dever menos e possuir mais? O que a gente tem que destacar aqui? Se você acumulou várias dívidas, talvez seja porque você não encarou essas dívidas como algo financeiramente perigoso. Infelizmente, as dívidas são altamente perigosas. Talvez você não tenha nem sido culpado por isso, talvez não seja culpa sua. Mas é importante você saber que é sua responsabilidade mudar isso a partir de agora. Não importa de quem é a culpa, não importa como você chegou nessa situação, como é que você está aqui, por que você está aqui nesse momento, numa situação de endividamento. Agora, uma vez que você entende, aceita e resolve mudar, a responsabilidade dessa mudança é sua. A gente conversou sobre autorresponsabilidade no módulo 2, onde a gente falou sobre mentalidade. Então é hora de assumir e encarar, falar, não, está na minha mão, deixa eu mudar. Você tem que desenvolver uma aversão por dívidas. Isso tem que ser uma coisa na sua vida que você tem que querer distância cada vez mais. Cancela nesse momento todos os cartões de crédito, se você usa por acaso, cancela, de preferência corta com a tesoura, rasga, joga fora, liga para a operadora e cancela o cartão. Reduz o limite do seu cheque especial, se você tem por acaso um limite de cheque especial no banco, reduz isso, de preferência se puder, zere esse limite e use dinheiro vivo. Então, mais uma vez, nós estamos falando para um momento, para uma situação específica de quem quer sair dessa dívida. Por que usar dinheiro vivo? Isso é importantíssimo. Quando a gente falou agora há pouco, em 2 aulas atrás, naquele planejamento financeiro básico, a gente sugeriu reservar uma parte, que são as despesas variáveis, para ser sacada em dinheiro e gastar aquele valor por semana. E por que em dinheiro, né? Falei isso lá e vou repetir aqui. O dinheiro vivo
Ele ajuda a gente a ter um controle muito maior, ele tem várias vantagens. A gente não consegue gastar mais do que a gente tem, coisa que no cartão de crédito, infelizmente é por isso que a gente se endivida, porque a gente tem um limite ali que permite a gente gastar mais, e a gente acaba usando esse limite, e com o dinheiro vivo a gente se limita a gastar só aquilo que está na nossa mão, esse é um motivo. O segundo é que existe uma coisa que é muito estudada na economia comportamental, que se chama a dor do pagamento. E foram feitas várias pesquisas bem interessantes sobre esse assunto, que, que é a relação que a gente sente, a dor que a gente sente quando paga algo em dinheiro e quando paga algo em cartão de crédito. E quando a gente fala dor, obviamente que nós não estamos falando de uma dor física, nós estamos falando daquele incômodo, né? daquela coisa que bate assim, meu Deus do céu, eu vou gastar esse dinheiro mesmo? Então imagina a seguinte situação, imagina que você vai numa loja para comprar um tênis e custa R$ 500. E aí você vai gastar em dinheiro, você vai tirar 5 notas de R$ 100 da sua carteira e entregar lá para o atendente da loja para você poder comprar aquele tênis. Muito provavelmente, se você fizer isso, você vai sentir essa dor, você vai sentir esse incômodo, caramba, vou gastar mesmo esse dinheiro todo aqui? Você vai ver aquele dinheiro saindo da sua mão e indo embora. E pode ser, em alguns casos acontece, que ali mesmo, naquele momento, você desiste da compra, ou pelo menos resolve comprar uma outra opção mais barata. Ah, não, não vou gastar 500, não vou comprar um de 200, vai me atender e tudo mais. E você já ali mesmo toma uma decisão mais prática de não gastar um dinheiro que você acha que é importante para você, que você poderia estar guardando e poupando uma parte dele. Quando você faz isso, quando você se coloca nessa mesma situação, numa loja para comprar um tênis de R$ 500, que você não está com dinheiro vivo, você está com cartão de crédito, praticamente o cartão de crédito ele é como se fosse uma anestesia dessa dor do pagamento. A gente não sente aquilo naquele momento, a gente simplesmente passa o cartão, não sente nada na hora, a gente vai sentir essa dor só na hora que a fatura chegar. Só que a diferença é que na hora que a fatura chegar, você não tem mais esse recurso de pensar se vale a pena, de pensar se vale a pena dar esse passo e comprar esse tênis ou aquele de 200. Você já comprou, você já assumiu um compromisso, você já assumiu uma dívida ali, que ou você paga naquele momento que a fatura venceu sem juros nenhum, ou se você não tiver o dinheiro, você vai acabar fazendo pagando um valor menor e assumindo uma dívida muito mais cara, com juros altíssimos, como a gente já viu, e aí fica nessa situação de endividamento. Então, usar dinheiro vivo hoje em dia é cada vez menos comum em função das praticidades aí tecnológicas e que a gente tem com transferência via Pix, bancos digitais, fintechs e tudo mais, mas é altamente recomendável voltar para o básico de usar esse dinheiro vivo, principalmente para quem está nessa situação, porque com certeza vai ter um efeito muito benéfico aí no controle dos seus gastos e evitando que você gaste além daquilo que pode gastar. Vai ter um monte de coisas que você não vai poder comprar todo mês, enquanto você estiver nessa situação, nesse período de guerra. E não encare isso como uma coisa ruim. Isso é bom, isso vai te preservar, vai te fazer com que você não aumente mais essa bola de neve negativa aí de dívidas e de juros. E outra, se você tiver a sorte de possuir um patrimônio em imóvel, uma casa, um apartamento, um carro ou qualquer outro bem, você deve vendê-lo e comprar algo mais barato. Venda tudo que puder ser vendido. Então a ideia aqui é justamente você pensar em redução mesmo, redução drástica do seu estilo de vida. Ah, se eu estou numa casa que por acaso é minha, eu não vivo de aluguel nem nada, eu consigo vender isso e mudar para um lugar mais barato, um bairro menor, e com a diferença dessa mudança eu já quito uma grande parte da minha dívida, ou se não ela toda. Mesmo raciocínio vale para um carro, se você tiver um carro você pode tentar vender e comprar outro mais barato, ou trocar o carro por uma moto se fizer sentido para você, ou aquela bicicleta elétrica, ou até uma bicicleta normal, enfim. Você tem que analisar o seu contexto de vida, se para você faz sentido, às vezes até você ficar sem carro, às vezes você precisa de um carro para trabalhar, uma condição fundamental para você ganhar o seu dinheiro, então você precisa ter um carro, mas avalia se dá para ter algo que você possa trocar e vender e ganhar na diferença. E dentro de casa também, avalia tudo que você puder, que puder ser vendido, que você acha que as pessoas não comprariam, mas que tem muita gente que paga por aquele bem que você tem lá, mesmo que usado,
que você consegue vender nessas plataformas como a LX, Mercado Livre e tudo mais. Então, lembra, nós estamos num momento de guerra, campo de batalha para sair dessas dívidas e zerar essa situação. Ao mesmo tempo, por outro lado, você tem que tentar possuir mais. E possuir mais o quê? Não é possuir mais coisas que vão te fazer você gastar mais dinheiro, como, eu quero um carro melhor, uma casa melhor. Justamente o contrário, a gente acabou de dizer que é o contrário disso. Possuir mais aqui é possuir bens ativos que tenham a possibilidade de gerar renda. Exemplo, você pode ter, por exemplo, investimento em ações que te pagam dividendos, você pode ter comprar um terreno que te gera um aluguel, uma casa que te gera um aluguel, ou seja, você pensar nas coisas que você vai comprar a partir de agora, nos bens que você vai possuir, em vez de eles serem uma fonte de despesa para você, tem que ser uma fonte de receita. Então você muda sua mentalidade de consumidor para investidor, para alguém que vai receber dinheiro com aquilo. Então, esse é o passo importante de possuir mais ativos. Para finalizar, as reflexões finais aqui, disso tudo que a gente conversou, desde da primeira aula aí dessa questão do módulo das dívidas, é que ser financeiramente independente não tem a ver com mansões, carros do ano ou férias de luxo. Existem milhões de pessoas que têm casas e carros caros, mas são escravos do dinheiro. Ou seja, a gente tem sempre a impressão, a gente vê muita gente aí circulando, com o carro do ano, mora bem pra caramba, e essa é a parte que a gente vê. É muito mais comum, talvez do que você pensa, várias pessoas dessas que usam isso e que têm esses sinais exteriores de riqueza que a gente chama, mas que por trás estão financeiramente quebrados. Estão devendo em banco, estão completamente endividados, enrolados, mas sustentam, aparentam ter uma vida que você fica assim, nossa senhora, como é que pode? Aquela pessoa tem tudo, tem carro, tem casa, viaja para tudo quanto é lugar. Só quando às vezes estoura uma bomba que você vai ver que aquela pessoa está completamente quebrada, aí que você fala, agora eu entendi. Realmente não fazia sentido, não estava entendendo de onde estava vindo tanto dinheiro. Então, simplesmente aparentar ter esses bens não quer dizer nada. Obviamente que tem as pessoas que têm isso tudo e estão com a vida saudável, obviamente que tem. Mas eu estou dizendo que não dá simplesmente para concluir se aquela pessoa está financeiramente bem ou não, só vendo o que ela possui. Então, ser financeiramente independente significa ter mais renda do que você gasta e dever muito menos do que você possui, que é isso que a gente acabou de ver. Ser financeiramente independente significa saber que não será assediado por cobradores, nem passará por constrangimentos no supermercado, no seu bairro, no seu prédio, na sua vizinhança. Significa ter dinheiro guardado para emergências e uma poupança que fica substancialmente maior a cada ano. Então isso é que é ser financeiramente independente, financeiramente livre. E você precisa quebrar imediatamente as correntes financeiras que te aprisionam nessa escravidão financeira. A parte mais difícil é reconhecer essas correntes, ganhando menos do que gasta e devendo mais do que tem. E decidir fazer algo sério a respeito, ou seja, encarar isso como uma coisa séria que precisa ser feita, como um plano que precisa ser executado até o fim, para que você saia dessa situação das dívidas. E uma vez que você faz isso, implementa e consegue, é bem sucedido, eu posso te garantir que você vai estar muito mais preparado ou preparada, muito mais fortalecido ou fortalecida, para a partir dali investir com muito mais sabedoria, porque isso é um passo anterior ao passo dos investimentos. Todo o curso que a gente viu, a gente estava falando, focando para você montar uma carteira, para investir e tudo mais. E não faz sentido você começar a investir se você por acaso está numa situação de endividamento. Então, para você que está na situação de endividamento, o primeiro passo é botar isso aqui em prática e resolver sua vida financeira. Mas aí, repetindo, quando você resolve, sai disso e as dívidas ficaram para trás, ou seja, dívidas nunca mais, você vai começar a investir e vai começar a poupar dinheiro e usar todas essas estratégias para acumular mais dinheiro, para gerar mais renda todos os meses, para fazer aportes mensais para os seus investimentos, de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais saudável, com a probabilidade muito pequena de você cair
em dívidas novamente, ter hábitos negativos ruins, igual esses que te fizeram entrar nesse buraco. Então, fica aí essa reflexão, espero que você consiga implementar e colocar em prática, se essa for uma situação para você. E aí, a gente se vê depois num módulo que fala um pouco sobre renda extra, ideias que a gente pode ter para agregar um pouco nessa parte de ganhar mais.